e queridas irmãs, uma excelente noite a todos. Que a paz, o amor e a luz de nosso amado Mestre Jesus possam nos envolver hoje e sempre. Meu nome é Ricardo e sou colaborador do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. É com grande alegria que levamos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Celestial, e agradecemos em primeiro lugar pela bênção de mais um dia, bem como pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, neste canal de fraternidade e estudo, aprendendo as lições deixadas e exemplificadas por Jesus. Sejam muito bem-vindos. Naturalmente, não podemos de forma alguma esquecer de agradecer à equipe espiritual que nos auxiliam, nos amparam nesta noite de estudo. Trabalhadores incansáveis do Mestre Jesus que nos inspiram e nos orientam na prática do bem maior, com a firme missão de nos trazer o conforto físico e espiritual, amenizando as nossas dores físicas e mentais. Certamente é por isso que tantas ovelhas perdidas neste mundo de provas e expiações adentram a casa espírita, a casa de refazimento, a casa de caridade, a casa de amor, a casa de oração. Não importa como a chamamos ou a referenciamos, é o que menos importa. O importante é o que sentimos dentro de nós. Adentramos nela nos sentindo tristes, sufocados, amargurados, imersos nas dores e sofrimentos, tanto do corpo como da alma, que nos afligem. E saímos notadamente de lá com novo ânimo, com nossas energias renovadas, prontos para seguir o nosso caminho, a nossa jornada. Não tenho dúvidas que somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite reunidos em nome de Jesus, refletindo, relembrando e estudando as lições que o Divino Mestre nos deixou, bebendo diretamente na sua fonte de amor incondicional e de caridade sem igual. Tudo isso encontramos dentro do seu Evangelho, na Boa Nova, nesse manual do bem viver. Hoje ainda nos encontramos através desta plataforma digital, infelizmente ainda impossibilitados de estarmos fisicamente em nossa casa espírita, devido a essa pandemia que nos assola com tanta gravidade. Que possamos tirar proveito dessa situação e olhar para dentro de nós e também para o coletivo, mais sensíveis às dores e sofrimentos dos que nos cercam. E como bem disse Paulo em sua carta aos Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Esse perigo iminente de encurtamento de nossa vida física nos possibilita fazer algumas reflexões, não é verdade? Como, por exemplo, o que tenho feito de minha vida? Será que bem utilizo o meu tempo? Como tenho distribuído o meu carinho e atenção para com os meus semelhantes? E quais são os valores morais que hoje eu tenho? Será que eu os utilizo da melhor maneira? São muitas reflexões e cabe a cada um de nós achar as suas respostas. Todavia, tenho certeza que as respostas estão dentro do coração de cada um de nós. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, o nosso estudo do Evangelho desta noite, convido a todos a se colocar em posição confortável, fechando os olhos, elevando os pensamentos e sentimentos ao Pai, através da prece a ser realizada neste momento. Vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalizar luzes lindas, fortes e envolventes. São nossos anjos de guarda, nos envolvendo com seu amor, caridade e humildade. Sejamos gratos. Agora, vamos mentalizar uma luz singela, delicada, porém muito envolvente. É Maria, Mãe de Jesus, quando esteve aqui encarnado. Sinta o amor puro de mãe
envolvendo cada um de nós, assim acalmando o coração de cada um, tirando qualquer possível aflição e transformando em fé e resignação, com a certeza de que tudo está bem. Obrigada, mãezinha. Agora, a luz que se aproxima é ainda mais forte. É essa luz que devemos seguir. É Jesus nos convidando a acompanhá-lo. Já nos mostrou que não é fácil, que a cada passo à frente fica mais difícil, mas a cada passo que damos, temos a certeza de que voltar será mais doloroso. Então seguimos em frente. Gratidão, Mestre, por vivenciar o único caminho para chegar ao Pai. Então olhem a luz que nos aguarda, ainda distante, mas cada dia mais possível de ser alcançada. É Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos. Gratidão, Pai, por mais uma oportunidade de sermos melhores hoje. Nos ajude a sermos humildes, que o orgulho, o egoísmo, a vaidade se afastem de nossos corações. Nos ajude, Pai, a nos transformarmos em seres que compartilhem luz, amor, caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, principalmente o mal que existe dentro de mim, que eu deixe de ser morada do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, uma mais que excelente noite a todos nós. Nossa reflexão desta noite será acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse intitulado Bem-aventurados os aflitos, onde daremos maior atenção aos itens 1 a 13 e 19. Com este estudo, teremos maior condição de entender que nossas aflições sempre têm uma causa bastante justa, porque elas derivam da justiça de Deus, da justiça divina. E temos que construir dentro de nós a paciência e a resignação, pois com isso teremos condições de aliviar, sobremaneira, nossas provas enfrentadas nesta encarnação, nos deixando mais libertos das dores e dos sofrimentos que hão de vir nessa árdua caminhada. É sempre bom lembrar que Jesus proferiu as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, com lições de conduta e moral, anunciando a verdadeira felicidade, nos libertando do conformismo ou mesmo da alienação, que muitas vezes nos encontramos, anunciando a vinda do reino de Deus através das palavras e ações de Jesus, tornando a justiça divina presente em nosso planeta. Quando falamos em aflições, temos a dor e o sofrimento como atores principais e não coadjuvantes nesse filme de nossas vidas. Vamos fazer uma breve análise sobre a dor e o sofrimento, sob o ponto de vista do Espiritismo, respondendo às seguintes questões. O que se entende por dor? O que se entende por sofrimento? Há diferença entre eles? Existe realmente uma significativa diferença entre dor e sofrimento, apesar de muitas vezes usarmos como sendo sinônimos? A dor é algo que sentimos, uma experiência física desagradável que nos coloca em sinal de alerta. Não necessariamente vem acompanhada de sensações de infelicidade, angústia ou mesmo aflição. Esses sentimentos que reunidos chamamos de sofrimento. Essa dificuldade de entendimento é fácil de compreender.
Porque para que exista o sofrimento, teríamos que ter experimentado algo certamente desagradável, ruim realmente, como o sentimento de angústia, ansiedade, tristeza e aflição. É possivelmente desta forma que aprendemos a sentir a nossa dor, praticando essa experiência, a vivenciando. É através da experiência que separamos em nosso interior por qual dor vamos realmente sofrer, mesmo sem percebermos. Por exemplo, uma topada do dedo mindinho no pé da cama, ainda que seja uma dor bastante forte, em linha geral, não deve necessariamente causar-nos sofrimento. Mas, de repente, a falta de mensagens do namorado, da namorada, do marido, da esposa, após uma DR, é um motivo mais do que suficiente para nos causar sofrimento, que nada tem a ver com uma causa física, orgânica. De certo, podemos definir sofrimento como sendo uma representação psíquica, mental da dor, tendo significado por si só. É o sofrimento que nos paralisa e nos causa medo. A dor é sempre um alerta do nosso organismo, perfeitamente criado por Deus, e é diretamente ligado à nossa sobrevivência. Através dela, podemos revisar o nosso comportamento, corrigindo o motivo de nossa dor. Por exemplo, quando sentimos uma dor no pé, podemos checar se há uma pedra no nosso calçado que está causando essa dor. Como também, talvez seja necessário procurarmos ajuda médica para verificar se algum problema mais grave nesse mesmo pé existe, evitando assim maiores consequências futuras. Como disse, isso serve para descobrirmos o que está acontecendo e tomarmos as devidas providências. Desta maneira, ao agirmos e com o conhecimento adquirido, nosso sofrimento, de certa forma, é amenizado. Há casos que não se mostram tão simples, não possuem uma explicação lógica. A dor continua persistente ou recorrente, mesmo não havendo um claro diagnóstico médico para o seu aparecimento. É quando os médicos não acham nada nos exames realizados. Nessa hora, infelizmente, o sofrimento vira o protagonista da cena. Vivenciamos sentimentos intensos dentro de nós. Sentimentos de infelicidade, apreensão, medo, dentre tantos outros. Nessa fatídica situação, a dor ganha um poderoso aliado. Quanto mais sofrimento, mais dor se faz presente. Pensamentos desastrosos, vitimização e aí o desânimo são as escoras desse muro construído rusticamente pelo nosso sofrimento, que muitas vezes nos impedem ou dificultam o acesso ao tratamento dessa dor. Retomando o nosso entendimento sobre a dor, entendemos que é uma sensação desagradável e também penosa, advinda de um ferimento, de uma lesão, de uma contusão, ou mesmo do mau funcionamento de um determinado órgão de nosso corpo. Também se aplica aos nossos sentimentos de aflição, pesar, tristeza e mágoa, que de alguma maneira atingem o nosso organismo, causando-nos mal-estar. Quem já não falou em dado momento da vida: sinto uma enorme dor no peito devido às mágoas que já sofri na minha vida. Quanto ao sofrimento, há uma frase de I.L. Prado que bem define a diferença entre a dor e o sofrimento. Diz assim: a diferença entre dor e sofrimento é simples. A dor está sempre lá, porque a vida dói. Mas sofrer é opcional. Segundo a medicina, o sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. E se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode haver dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Não estão necessariamente atrelados um ao outro. O sofrimento, sendo mais vasto,
é tipicamente existencial. Ele age em nossas dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais. A dor muitas vezes interage no sofrimento e o sofrimento na dor. Do ponto de vista religioso, a simples reflexão sobre a dor e o sofrimento nos possibilita ver que as suas existências têm uma razão bastante clara na criação de Deus. A dor é um alerta da natureza, da qual fazemos parte, que pronuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar, encarar de frente. Se não fosse ela, morreríamos decorrente de muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo que estaríamos sujeitos. O sofrimento já é por definição mais profundo do que a simples dor. Também tem sua razão de ser. É através dele que nós, por mais que seja esse sofrimento, que tenhamos coragem para enfrentá-lo, é difícil. E buscamos na religião, na religiosidade, instrumentos para reforçar a nossa fé e superação desse momento tão angustiante, pelo qual ora passamos. É na fé que nos fortalecemos, é na fé que encontramos os caminhos a seguir. O sofrimento é um misterioso operário que labuta nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Em todo o universo, em toda a obra de Deus, o sofrimento é um meio educativo e purificador. As aflições sob a ótica do Espiritismo não têm a mesma conotação, o mesmo entendimento que existe nas diversas religiões, notadamente cristãs. Não temos o castigo relacionado com a dita ofensa a Deus. Muito menos estender esse castigo pela eternidade, dependendo do grau dessa ofensa cometida. O Espiritismo ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão sujeitos à lei da ação e reação. Allan Kardec buscou justamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tratar do problema das aflições, demonstrando-nos a sua justiça. Fala-nos das causas atuais e pretéritas das aflições. Fala do suicídio, do bem e mal por sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários, entre outros temas igualmente importantes. Através do estudo deste capítulo, aprendemos que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento da falta por nós cometida. Aprendemos que o remorso, o arrependimento e o resgate das faltas cometidas fazem parte dos processos existentes dentro da lei divina. O que colhemos em nossa vida é justamente proporcional àquilo que plantamos nesta ou em outras encarnações. A lei de causa e efeito deixa claro que tudo que fizermos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado, mais cedo ou mais tarde. É para essa reparação, o primeiro passo que devemos dar é o remorso. O remorso é um estado de nossa alma imortal, que nos faz remoer o que fizemos de errado, deixando visível as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural, à lei de Deus, à lei divina. O arrependimento vem logo depois, tornando-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Após o remorso e arrependimento, a falta deve ser reparada. Por isso temos o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento pelo qual passamos. A solução para o fim de nossas dores e sofrimentos está dentro de nós, pois precisamos fomentar uma grande mudança de comportamentos e atitudes para com a nossa vida. Sem percebermos, nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, buscando nos ajudar, nos intuindo, nos auxiliando na busca de nossa evolução, como filhos de um mesmo Pai, filhos de Deus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que todos os sofrimentos, misérias
decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontro sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, esse Deus justo e misericordioso que Jesus nos ensinou. Leon Denis nos afirmou que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis eternas. Somos os arquitetos de nossa própria vida. Temos essa consciência, devemos trabalhar hoje por um amanhã melhor. Quem não acredita na vida futura, nas encarnações que ainda teremos que passar dentro do processo de nossa evolução, terão um grande peso sobre os ombros, pois as aflições de hoje não terão a esperança para suavizar-lhes a amargura. Nós espíritas acreditamos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, tão profundamente codificado pelas mãos hábeis de Kardec e pelo plano espiritual. Assim, busquemos, meus amigos e amigas, construir um edifício sólido, alicerçado na fé raciocinada, usando o sentimento, mas principalmente a razão. Emmanuel nos disse que, quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Uma vez li um pequeno texto que agora compartilho com vocês, que se encaixa com perfeição sobre o que conversamos esta noite. É o seguinte: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga escutar o povo. Escutando aquela fila, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Quem disse isso foi nosso querido Chico Xavier, que desencarnou em 2002 aos 92 anos de idade, deixando um legado de mais de 400 livros psicografados. Este homem incrível, que nasceu Francisco de Paula Cândido, chamado assim em homenagem a São Francisco de Paula, e que ao tornar-se espírita, adotou o sobrenome Xavier do pai, com o qual não havia sido batizado. Sigamos seu exemplo, pois em ocasião nenhuma da vida se deixou levar pelas dores e pelos sofrimentos. Vejam que ele sofreu de um transtorno genético cerebral de caráter hereditário, que provoca o desgaste de algumas células nervosas do cérebro, uma patologia neurodegenerativa que afetava suas faculdades cognitivas, psíquicas e motoras. Doença conhecida como mal de São Vito. Sem contar que ele ficou órfão aos 5 anos, começou a trabalhar aos 8 numa fabriqueta de tecidos, foi balconista de um mercadinho, que era frequentado por alcoólatras, que o irritava o tempo todo. Sempre com um sorriso no rosto, foi limpador de chão no Ministério da Agricultura. Sempre trabalhou com igual afinco e disposição, sem nunca reclamar. Voltando às doenças de Chico, além do mal de São Vito, teve ainda hérnia estrangulada, operou-se da próstata, sofria de catarata e de angina. Porém, jamais lhe faltou a paz interior e a felicidade de servir. Coragem, bom ânimo e refúgio na prece, queridos irmãos e irmãs. Essas são as nossas melhores armas no momento de dor. Fé em Deus, estudo e ações no bem. Muitas maravilhas da vida nos são reveladas nos momentos mais difíceis de nossa existência. E muitas vezes é a dor que nos desperta e nos recoloca num caminho mais equilibrado e harmonioso. Agradeço a Deus, Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade que tivermos de estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos assistiu,
e que possamos nos manter calmos e serenos para o melhor aproveitamento das vibrações de amor que serão ministradas a seguir. Que possamos ter uma ótima continuação de noite e uma continuidade de semana excelente. Que assim seja. Neste momento, convido a todos a fecharem os olhos e imaginar uma luz branca envolvendo todo o planeta Terra, levando muita paz e esperança para toda a população neste momento tão delicado que o planeta se encontra. Vamos vibrando por toda a equipe da linha de frente, que nesta pandemia sacrificam suas vidas em prol do próximo. Vamos vibrando por todos que estão com algum tipo de enfermidade, que sua dor seja aliviada e sua esperança redobrada. Vamos vibrando por todos os lares da terra, que nosso Senhor Jesus leve muita paz e harmonia, principalmente nos lares que se encontram desalinhados. Que esses lares sejam visitados pela espiritualidade amiga e que o padrão vibracional desses lares sejam transformados, permitindo que a convivência seja branda e pacífica. Vamos vibrando também por todos que desencarnam, que os menos esclarecidos possam ser amparados pelos amigos espirituais, que esses aceitem essa ajuda para que possam ir para um plano de luz. E assim, vamos pedindo permissão para que possamos vibrar por nós mesmos. Pedimos a Deus que nos ajude a passar por essa fase em que o planeta se encontra com muita paz e tranquilidade, tendo a certeza de que Deus sabe de todas as coisas, que nada acontece sem sua permissão, que possamos refletir sobre nossas atitudes e que o desejo de renovação fale mais alto dentro de nós, procurando assim sempre agir conforme os ensinamentos do Mestre, amando o próximo como a nós mesmos e praticando a caridade para com todos os necessitados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.